Amigos do YouTube, cá estou eu de novo para partilhar um livro. Eu sou Gil Pereira, obrigada por acederem ao meu canal e verem este vídeo até ao fim. E desta vez trago-vos um livro com 12 milhões de exemplares, O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor E. Frankl. Este homem escreveu o livro pouco depois de ter sido libertado dos campos de concentração nazi. É um psiquiatra que nasce em 1905 e vem morrer 92 anos depois de passar tudo o que vocês possam imaginar num campo de concentração como Auschwitz. É um renomado, e era antes de ser capturado, psiquiatra, fez trabalhos sobre a depressão e o suicídio, baseou-se no Freud e no Adler e foi convidado para trabalhar depois pelo Wilhelm Reich. Mas pronto, as coisas depois correram mal para o lado dele, não emigrou quando o convidaram, ficou na Alemanha e o que é que acontece? Como judeu, foi para os campos de concentração. Ali ele vai relatar toda a experiência dele neste livro fininho e ele não vai fazer uma descrição exaustiva, terrível, cruel de tudo o que se passa nestes campos de concentração. Se vocês forem ver dentro do meu canal, eu vi e eu li e vi depois também o filme O Pianista, e algumas coisas eu já sabia acerca destes campos de concentração. Ou seja, que dentro destes campos de concentração existe os diretores, os alemães, os SS a tomar conta, mas existe uma espécie de hierarquia menor, que são os próprios prisioneiros, alguns deles, que tornam-se capatazes, como ele chama, capos. E alguns que são judeus, que estão também condenados à morte ou ao trabalho forçado, igualzinho, mas por razões especiais ou fortuitas, ou porque também são mais cruéis, eles ficam entre os SS e os prisioneiros propriamente dito. Portanto, como podem ver, estabelece-se uma estratificação e umas classes, porque os SS também não tinham tempo para tudo. Portanto, se a crueldade existia também não só nos alemães, como também nos prisioneiros. Alguns dos capos deleitavam-se em fazer mal aos próprios prisioneiros, que no fundo são iguais a eles e têm o mesmo destino. Mas como tinham aquele poder na mão, eles resolviam aproveitar-se mais uma vez do poder, a tal teoria que eu defendo, que o poder corrompe. Ele chama a atenção sobre isso, como o caráter da pessoa, a atitude da pessoa dentro desse campo de concentração, destas vicissitudes, determina o caráter da pessoa. Não só a pessoa tornar-se má e cruel, como também deixar-se afundar, perder o amor próprio, é dar aos outros o poder que tem dentro de si de gerir as suas emoções. O que este livro nos traz, com bastante significado, além de estar bem escrito, de uma maneira muito clara e simples e honesta, sem exageros de pormenores difíceis de ler, que vocês possam imaginar, o que o Viktor nos traz é dizer que o que temos na nossa mão é a nossa liberdade interior, os nossos pensamentos. Ou seja, que o podermos escolher entre nos afundarmos, perder a esperança, perder o objetivo de vida, perder a razão de viver e mesmo, ou então a segunda opção, mesmo tendo condições muito difíceis, optar sempre por continuar com o seu amor próprio, com a sua capacidade de, nos momentos difíceis, se evadir para coisas, recordações belas, enfim, escolher um modo de estar positivo, esperançoso e objetivo. E é nesta verdade, nesta força, neste poder que nós temos, de não nos deixarmos abater, que ele ressalta, que ele muito bem soube trabalhar durante o tempo que teve em Auschwitz.
Ou seja, ele durante o tempo que lá esteve nunca se deixou debilitar nem perder a esperança, e valeu-lhe a pena porque, como podem ver, viveu até 92 anos. E é um livro que nos faz pensar que, apesar de todas as dificuldades que nós temos, o sofrimento, a morte, como a alegria, como o amor, fazem parte da vida. E o sofrimento também traz um crescimento interior. Por um lado, conta vivermos o presente, não andarmos a desfiar o passado e a saudade, mas ao mesmo tempo também pensar que tem que haver um objetivo. Viver sem objetivo, sem alguma intenção de chegar a uma meta, torna-se completamente desastroso e leva à morte. E ele vê que muitos dos doentes, dos prisioneiros, morrem de doenças, mas também porque eles próprios deixaram de lutar. Ele diz que o facto de não ter esperança, havia surtos de tifo, e ele percebeu que, por exemplo, um dos prisioneiros teve um sonho que no dia 31 de março ia ser libertado. Passou o dia, ele morre a seguir porque não conseguiu aguentar, perdeu a esperança que lhe ia acontecer. E isso é importante, apesar de todas as dificuldades, manter sempre o espírito vivo. Por outro lado, ele também chama a atenção que havia capos, os capatazes bons, que ajudavam e que davam um grande apoio aos prisioneiros, alguns que podiam. Havia casos em que eles próprios compravam as coisas, sempre que enfim, era possível, mas eram casos isolados. Fala das más condições, da comida, o facto de ter sempre edemas. O edema, quando há uma má nutrição, há um equilíbrio hídrico e de pH no sangue e reflete-se. Portanto, eles tinham sempre os pés inchados, tinham sempre frieiras, sempre frio, andavam sempre andrajosos, não podiam, enfim, manifestar cansaço, ou eram abatidos ou espancados. Imensas dificuldades, mas no entanto ele teve digamos, um capataz que ficou amigo dele, porque o capataz contou-lhe a sua vida, os seus problemas, e ele soube lhe dar uma perspectiva da sua personalidade e vê-lo, ensinar-o que ele se visse a si próprio de outra maneira. Isso ajudou imenso. E o facto do Victor ter conseguido sobreviver também foi um pouco devido à sua personalidade serena e ao mesmo tempo generosa, e ter sempre ajudado sempre que podia aos outros, mas também houve um fator sorte no meio disto tudo. Mas com certeza uma atitude positiva e corajosa de nunca se deixar abater e pensar que tudo aquilo um dia havia de terminar, e terminou. O livro acaba com uma segunda parte que é mais, enfim, é uma exemplificação da sua teoria de tratamento dos doentes, que chama logoterapia, que é baseada não tanto no mal em si, não ir tanto ao problema psicológico, mas fazer com que a pessoa veja a coisa de fora e que se veja ela própria como algo distante, e já partir para a solução que ele, enfim, defendia. Eu queria, antes de acabar, queria-vos ler um bocadinho. Penso que neste ponto este tipo de livro possa-se resumir assim, mas não há nada como ler. E as palavras dele são excepcionais. Por exemplo, ele fala da apatia, que era uma coisa que acontecia muito dentro dos campos de concentração, como é óbvio, a perda de esperança, e o facto das pessoas acabaram por deixar de ficar sem emoções. Se verem crueldade, homicídios, espancamentos, chega a uma altura que a pessoa já não sente nada. E ele diz: a apatia, o embotar das emoções e o sentimento que já não conseguimos importar-nos com nada eram sintomas manifestados durante a segunda fase das reações psicológicas do prisioneiro, que acabavam por torná-lo insensível aos espancamentos que aconteciam todos os dias, a todas as horas. Graças a esta insensibilidade, o prisioneiro em breve
conseguia rodear-se de muita necessária carapaça de proteção. Portanto, parece lógico, mas em ambientes extremos, muito complicados, as pessoas perdem completamente a sensibilidade. Outra coisa que ele chamava a atenção era o facto das pessoas, como passavam fome, passavam a vida a falar de comida. E quando menos tinham, mais mesquinham eram umas com as outras. O que parece lógico, realmente quando as necessidades básicas não são satisfeitas, as pessoas ficam mesmo primárias e ainda mais egoístas. Ele também fala aqui daquela parte que vos estava a falar, do caráter do homem, da força que ele pode ter, e diz: referi anteriormente como tudo aquilo que não estivesse relacionado com a tarefa imediata de nos mantermos vivos, a nós mesmos e aos amigos próximos, perdia o seu valor. Tudo era sacrificado a esse fim. O caráter de um homem via-se envolvido nisso até um ponto em que era apanhado num turbilhão mental que ameaçava todos os seus valores e os colocava em dúvida. Sob a influência de um mundo que já não reconhecia o valor da vida e da dignidade humana, que tinha roubado a cada homem a sua vontade e o tinha transformado em objeto a ser exterminado, sob esta influência o ego pessoal sofria, por fim, uma perda de valores. De novo, o que sucedia com todos, de um maior ou menor grau. No fundo, todas as pessoas, todos os prisioneiros, era como se fossem gado, não é? Eram tratados como gado. Outro pedaço que eu queria ressaltar, que é esta parte aqui. Ao tentar apresentar este quadro psicológico e dar uma explicação psicopatológica das características típicas de um preso de um campo de concentração, posso transmitir a ideia de que um ser humano é total e irremediavelmente influenciado pelo que o rodeia. Mas então, e a liberdade humana? Este ponto é muito importante. Não haverá a liberdade espiritual relativamente ao comportamento e reação a um determinado meio de ambiente? Será verdadeira essa teoria que nos quer levar a crer que o homem não é senão um produto de diversos factos circunstanciais e ambientais? Será um homem apenas o produto acidental desses fatores? Mais importante ainda serão as reações dos prisioneiros a um mundo singular do campo de concentração, uma prova que os seres humanos não conseguem escapar às influências do meio ambiente. Ponto de interrogação. Podemos responder a estas questões tanto a partir da experiência como com base em princípios. O homem pode preservar um vestígio de liberdade e independência espirituais até mesmo em condições tão terríveis de stress físico e psíquico. Pronto, é este ponto que ele ressalta e que é a grande lição deste livro. Nós que vivemos em campos de concentração podemos recordar homens que iam de caserna em caserna para confortar os outros, oferecer-lhes o último pedaço de pão. Podiam ter sido poucos, mas constituem a prova suficiente de que tudo pode ser tirado a um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas. A possibilidade de escolher a nossa atitude em quaisquer circunstâncias, de escolhermos a nossa maneira de fazermos as coisas. Este ponto é básico naquilo que eu vos quero dizer e é um preceito que eu já, de alguma forma, já conhecia e eu próprio também o explorei e aumentei. Ou seja, no decorrer da minha vida, e penso que se calhar a maioria de todos nós, percebemos que não vale a pena termos uma atitude negativa e de queixume e de depressão e de tristeza, mesmo nos momentos mais negativos. Temos que sufocar tudo isso e deitar para trás das costas e ter uma atitude sempre positiva e um espírito bondoso e bençazejo para nós próprios. Por fim, eu queria só mais dizer que uma parte muito interessante, que ele fala de Spinoza, em que diz: a emoção que constitui
sofrimento deixa de ser sofrimento logo que formamos uma ideia clara e distinta a seu respeito. E por fim ele fala de Nietzsche, a célebre frase em que ele diz: o que não nos mata faz-nos mais fortes. Eu gostei bastante do livro, lembrei-me logo do Pianista, mas este livro teve uma perspectiva psicanalítica, psiquiátrica, psicológica, como queiram chamar, que é um bocadinho como aqueles livros de autoajuda, embora eu nunca tenha lido nenhum desses livros específicos. Eu acho que acabamos de tirar um bocadinho de autoajuda e de dicas para a nossa vivência espiritual e psicológica e emocional no dia a dia. O livro, como digo, lê-se muito bem, é fininho e faz-nos pensar, faz-nos também, enfim, imaginar o que estas pessoas passaram. Realmente bastante assustador, mas depois perceber que há pessoas tão corajosas e que sobreviveram e viveram tantos anos e que nos deixam estas lições é realmente maravilhoso e admirável. Há pessoas, apesar de haver muita maldade no mundo, há pessoas incríveis e que estão sempre a fazer bem aos outros, e isso dá-nos alento e continuar a acreditar, apesar de tudo, na humanidade. E deixo-vos com mais um livro muito fácil de ler, recomendo, e até ao próximo livro. Muitos beijinhos. Eu queria tentar desligar isto, eu vou tentar, eu atrapalho-me sempre um pouco, mas beijinhos, até à próxima leitura, e comentem e sugiram. Beijinhos!